E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamentos, que é gravado, você sabe, aqui no Passeio Sapiens, que fica no norte da ilha, em Florianópolis, e, se possível, com uma grande repercussão pelos 4 cantos do planeta. No episódio de hoje, estamos recebendo o Fábio Queiroz, que é proprietário da Alameda Casa Rosa, aqui em Florianópolis, uma das principais casas de eventos e para celebrações e festas de casamentos. Já com um trabalho super, bota mais super nisso aí, consolidado na área. Fábio, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fábio. Prazer estar aqui com vocês também, mais 3 feras aqui do setor, então vai ser um papo bem descontraído. Acho que a gente já se conhece praticamente o tempo, né, que a Alameda já existe. Exato. Prazerzão ter aqui. Prazer. Mas antes de conversar com o nosso amigo Fábio Queiroz, a gente tem aqui um recadinho, um agradecimento para fazer da Técnica Iluminação e Sonorização, que sempre está aqui com a gente, nos apoiando e entregando serviços de excelência por todo o Brasil, seja em eventos particulares ou corporativos. Técnica Iluminação e Sonorização sempre mandando muito bem. Obrigado, Gaúcho e Helena, pelo apoio de sempre. Obrigada, Gaúcho e Helena, pelo apoio de sempre, e é um prazer trabalhar com vocês. São ótimos, né? Com um trabalho também super consolidado, estão praticamente envolvidos em tudo que acontece, né? Nessa área, e garantindo uma boa estrutura para que, de fato, os eventos sejam um sucesso. 99,9% dos eventos na Alameda são eles. São eles. Sim. E fica sempre incrível, né? Porque iluminação é algo que realmente faz uma diferença brutal no ambiente, né? No clima do ambiente, né? E a qualidade de som também, né? Porque o ambiente, né? Quando você tem um som, né, que não tem muita qualidade, as pessoas nem percebem o que está incomodando. Exato. Mas né? ficam incomodados. É diferente quando você tem um som de qualidade. Com certeza. Fábio, a casa é linda, tem uma história, né, fantástica também. Conta pra gente, assim, o valor disso tudo e como tudo começou. Bom, eu, né, historicamente, né, na minha família, a gente nunca foi da área de eventos, né, então foi algo que acabou acontecendo de forma inesperada, porque a gente veio de São Paulo para cá, meus pais acabaram construindo ali a Alameda com o objetivo, né, da família toda estar junto ali, enfim, e no final das contas a gente voltou para São Paulo depois e a casa ficou fechada, né? E imagina, ter morado 10 anos aqui em Florianópolis, voltar para São Paulo, né? Eu vinha todo fim de semana e falava, putz, eu tenho que fazer alguma coisa para voltar para Floripa, né? Em Florianópolis. Então vinha todo fim de semana para não perder o contato com a cidade, e acabou que eu falei, puxa, eu vou aproveitar que o imóvel está parado e vou começar a desenvolver alguma atividade ali, né? Então a ideia foi justamente pegar um imóvel residencial e transformar ele em alguma atividade comercial. E aí acabou, né, que a gente foi para essa área de eventos. É claro que, de forma resumida, né? Mas imagina, você sai da área da indústria, que era a expertise que a gente tinha, né? Fabricava toda a parte de estrutura de pré-moldados, e vir para a área de eventos é uma mudança brutal. É um setor totalmente diferente, clientes totalmente diferentes, enfim. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Do zero, né? Sempre tem um aprendizado ou outro que você acaba migrando, né? Mas eu acho que talvez um dos grandes diferenciais, né, nossos que a gente teve naquele período, eu acho que foi justamente eu não ser do setor. Porque eu comecei a enxergar, né, principalmente a parte comercial, aquilo que eu entendia, né, que deveria ser passado para o cliente, com uma visão muito mais de cliente do que de profissional da área, né? Então, lá atrás, vocês devem lembrar, né? Mas assim, a pessoa ia fechar um evento, por exemplo, ela alugava um salão, depois tinha o valor do buffet, depois tinha que alugar as cadeiras, depois tinha que... Tudo separado. Tudo separado, né? E aquilo eu falava assim, poxa, mas se todos esses serviços, né, no caso, é feito pela mesma empresa, por que não passa tudo junto, né? É claro que ainda existe, né, lugares que, né, o salão ou espaço é de uma empresa e aí ela abre para uma outra empresa fazer as operações, tudo bem. Sim. Mas os locais que você já tem um espaço e já tem uma pessoa fixa lá fazendo esse serviço, para mim eu não entendia muito por que faziam separado, né? Porque aí a pessoa ela não consegue enxergar de fato quanto que vai ser o investimento com aquele serviço, com aquela empresa, né, com tudo que precisa. Então, esse foi um dos pontos que a gente mudou. E também, né, acabei que naquela época, como não era do setor, eu falei, vou buscar pessoas que são da área, e acabei também tendo assim, bastante sorte, porque a gente trouxe, na época, o chefe Alex Floyd, que é um
um grande chefe, né? Lembro que muito, também né? não tinha muita experiência em evento, mas tinha uma experiência enorme em Sensacional. restaurantes, enfim. E a gente acabou mudando um pouco, né? O formato daquilo que se fazia em Florianópolis na época, né? Então a gente acabou indo para a questão do menu degustação, né? Que foi uma novidade naquele período. A gente mudou um pouco o estilo. Claro que também, um pouco antes da gente, né? Tiveram, né, pessoas que já começaram a mudar, né, o que se fazia nos eventos, né? A Sônia Gendiroba foi uma pessoa super importante. Ela realmente assim mudou, e não só para a parte de eventos, mas para toda a gastronomia de Florianópolis, Santa Catarina. Ela foi uma pessoa muito importante, participou muito das Fenas Ostras, enfim. Né? O da Câmpora também, né, foi um ícone, e ele realmente também fez, né, não só um nome, mas também fez grandes eventos e contribuiu muito para a questão gastronômica e o crescimento em Florianópolis. E depois, na sequência, eu acho que a gente acabou entrando, mudamos um pouco o formato, né, né, comercial, daquilo que era a forma que se vendia os eventos, e com a vinda do Alex, enfim, a minha irmã, minha sócia, que sempre esteve do meu lado, eu acho que a gente acabou tendo uma visão de não profissional da área, o que por um lado foi muito bom, porque a gente acabou colocando, de repente, algumas coisas que a gente poderia sentir que o mercado, né, sentia falta, e por outro lado não é tão bom, porque, enfim, tem uma curva de aprendizado, claro. E obviamente se a gente fosse da área lá atrás, a gente teria, obviamente, errado menos em algumas situações. Mas acho que de forma geral foi bem positivo. Eu acompanhei muito de perto esse início da Alameda Casa Rosa, e esse processo foi um processo de aprendizado. Aprendizado para a Alameda, aprendizado para os fornecedores que vinham trabalhar na Alameda, aprendizado para os clientes que se aproximavam da Alameda, e tudo que é aprendizado é enriquecedor. Né? Claro, Algumas coisas não se conhecia, não se sabia muito bem como fazer, mas se fazia com muito cuidado, com muita vontade, e faz parte, né? Faz parte. Experimentando constantemente, né? Eu acho que o principal, né? Acho que no final das contas, né? Eu acho que em praticamente todas as áreas, assim, se você se predispõe a realmente entregar um serviço de excelência, exato, e você tem esse comprometimento e essa preocupação, você sempre vai conseguir fazer uma entrega com qualidade, né? Por mais que você fala assim, poxa vida, né? Vou gastar mais do que eu imaginava na minha planilha de custo, mas vou entregar aquilo que eu combinei, ou mais do que eu combinei. Eu acho que isso é algo que a gente sempre trouxe dentro da Alameda, sabe? Fazer uma entrega acima, se possível, da expectativa do cliente. A gente começou a nossa conversa aqui falando como era antes e como passou a ser até mais frequente hoje em dia. O que contempla esse pacote completo? Tem algumas opções, ou quando o casal procura pela Alameda, procura pelo espaço, pelo serviço, ele está diante de quais serviços, na verdade? Bom, o evento, né, Faraco, você tem... Se pudesse resumir, né, você tem 3 pilares assim, fundamentais, né, que é gastronomia, serviço e estrutura. Então, acho que esses 3 pilares, eles têm que estar equilibrados. Não adianta você ter um super serviço num local que não tem estrutura. Sim. Não adianta você ter uma super gastronomia num local que, de repente, você não tem um serviço, né, adequado. Né? Então, esses 3 pilares eles têm que estar bem equilibrados. E é o que a gente vende, né? A gente procura ter um equilíbrio entre esses 3 pilares e ter um patamar de entrega desses pilares bem elevado. Então a gente investe muito em infraestrutura, porque a gente entende que um dos fatores, né, nos eventos é realmente você não só entregar beleza, não só entregar gastronomia, não só entregar serviço, mas você tem que entregar segurança também. E tem que entregar, né, conforto, né? E conforto, né? Isso é estrutural. O evento, né, como diz o próprio nome, ele tem uma série de eventualidades, né? Sim. Então, se você, né, tem, né, estrutura ao ponto de qualquer eventualidade ela não se tornar um problema gigantesco, né? Isso é algo que a gente foi aprendendo no decorrer do tempo. Então, a gente foi investindo muito em estrutura, a gente foi ampliando, a gente foi, né, aumentando a nossa capacidade de banheiro, aumentando a nossa capacidade de reserva d'água, aumentando a nossa cozinha. Então, né, criando ambiente também para que outros profissionais consigam entregar o seu serviço com qualidade. Então, o evento, as pessoas muitas vezes elas enxergam a parte do salão, mas você tem uma parte enorme, desde estacionamento, cozinha, a parte do staff, a parte
dos terceirizados, né? Que a gente conseguiu fazer isso na Alameda. A gente separa, por exemplo, né, a estrutura onde fica a nossa equipe, da estrutura onde fica a equipe dos profissionais terceirizados. Então, assim, essa parte da estrutura é um ponto que faz bastante diferença, e é que depois você tem todo o restante, né, que você tem que ter do mesmo padrão, né? Então, você tem que ter realmente a gastronomia, você tem que ter o serviço, só que é muito mais difícil você criar um padrão de gastronomia e serviço se você também não tem uma estrutura adequada. E não só para o nosso serviço, como para os terceirizados também. Então, eu acho que o segredo hoje, né, é justamente se você tem um equilíbrio desses três pilares, né? Aí você consegue entregar um evento bastante equilibrado. São esses 3 pontos que fazem parte do que Sim, vocês oferecem. A gente entra com a estrutura, e quando a gente fala estrutura, né, física, a gente entra com toda a parte de serviço. Aí na parte de serviço tem desde salão, limpeza, lavação, né, manobristas, né, cozinha, garçons, enfim, né, toda, né, o serviço também antes do evento. Então a gente tem um coordenador de evento que fica, né, fazendo toda essa parte, não só comercial, né, não só o pessoal comercial, mas também depois o contato com os cerimoniais, enfim, e depois toda a parte gastronômica, né? Então a gente acaba vendendo, né? A gente não entra na parte de decoração, a gente não entra na parte de foto e vídeo, a gente não entra na parte de som, mas a gente entende que na parte de som é importante você ter um parceiro estratégico, porque querendo ou não mexe também na estrutura, né, do seu imóvel. Algumas né? celebrações trouxeram para Florianópolis shows nacionais, inclusive, né? Na própria Alameda. Sim. Não, mas isso foi aprendizado que a gente teve lá atrás, né? Quando a gente começou na Alameda, né, hoje a gente tem um parceiro técnica, né, que ele não é exclusivo, mas tem uma grande preferência, né, e quando a pessoa vai contratar uma outra empresa, é importante, e a gente brifa que tem que ter um técnico da técnica para poder, né, mexer nos nossos quadros, então a gente não permite... Entende melhor a casa. Exatamente, né, porque lá atrás a gente chegou a ter problema, né? Né, você pegava uma empresa que fazia o serviço ok, né? E daqui a pouco você pegava uma empresa que montava e na hora que ia embora, mexia no seu quadro elétrico e deixava aquilo desorganizado, né? Então chegou um momento que eu falei assim, puxa, teve um dia que eu senti assim, piscando um pouco a energia, assim, eu falei, tem alguma coisa errada, né? E aí eu chamei o Gaúcho, que era das empresas que trabalhavam lá, que eu, né, entendi que era uma das boas empresas, né, confiava muito nele, falei assim, putz, né, Gaúcho, vem dar uma olhada aqui. Aí a gente foi lá no quadro e falou assim, cara, os caras mexeram aqui no quadro e quando desmontaram o evento, não apertaram os parafusos, sem enfim. contar, naqueles tempos, que já vai bastante, né, as empresas que vinham e não sabiam fazer. Quantos eventos exatamente. A gente passou que estava lá no meio, nós fizemos, eu me lembro de ter feito na Alameda um evento grande, que ocupava a área da piscina, ocupava a área do salão, e alguém colocou o som e os noivos contrataram, e a Alameda naquela época permitia e tudo funcionava bem, contrataram. Quando acendia a luz em cima, apagava de baixo. Quando o DJ tocava, acabava a luz embaixo. Quando acendia a luz embaixo, acabava, o DJ não podia tocar em cima. Um caos. Não, e muitas vezes, né, é um pouco cruel alguns serviços, porque assim, o papel aceita tudo, né? E aí a gente sente, obviamente, né? E bons operadores sentem essa dificuldade, né? Com relação a uma concorrência, muitas vezes, que a pessoa só está olhando pelo papel. Exato. Né? Assim como a técnica, por exemplo, também, né? Qualquer tipo de serviço. E muitas vezes acontecia justamente isso, né? A pessoa falava assim, puxa, não, eu vou contratar a iluminação cênica do outro, que é muito mais barato que da técnica, por exemplo, né? E aí chegou a pessoa, levou lá um monte de refletor e deixou lá no chão. Né? E no papel era iluminação cênica, né? Aí você pega uma empresa que vai fazer o serviço como tem que ser feito, ela vai lá, instala, coloca, tivemos uma vez, testa, enfim. Tu vai se lembrar um DJ que botou o som na área da piscina e passou o fio por dentro da piscina. Imagina, né? O risco, né? Por dentro da piscina, para sair a tomada, para ligar numa tomada do outro lado. Assim, até a pessoa mais ignorante do assunto, que sou eu, no caso, eu olhei aquilo, fui lá dentro, chamei o Fábio, olha ali, a gente não sabia se ria ou se chorava. É claro que aí o Fábio foi lá, resolveu, fez tirar, mas acontecia de tudo. Da área. Ô, Fábio, como é que funciona o passo a passo, né? O casal procura por vocês e a partir daí, porque mexe com muitas questões, né? Então, a questão da gastronomia tem que ter as visitas, as provas. Como é que é esse passo a passo até o dia do casamento? Bom, assim, o passo a passo, ele é uma jornada, assim, né? Que ela, né, para alguns casais, ela é bem longa, né? Porque a pessoa fecha com a gente com bastante antecedência e para outros eventos, né? E alguns casais acaba fazendo um pouco mais próximo, né? Mas, basicamente, assim,
você tem a questão inicial comercial, define exatamente, né, o estilo, o que a pessoa quer, número de pessoas, enfim. Então você definiu a questão comercial, aí você entra para a questão contratual, né, aonde você alinha e aprofunda um pouco mais alguns pontos, né, e aí depois você começa a entrar em todas as etapas, né, que aí sim você vai discutindo desde cardápio, né, que é um estágio mais para frente, faz a degustação, né, de tudo aquilo que vai ser servido, né, tem que ter tempo para poder fazer, se alguma coisa ou outra não gostar, de repente, né, mudar, né, muitas vezes as pessoas fazem muito próximo, depois que o cardápio já está impresso, né, aí você não vai ter mais possibilidade assim, de mudar, enfim, né, apesar que poucas pessoas mudam, né, mas sempre tem essa degustação oferece essa possibilidade. A degustação é justamente para isso, né? Depois, obviamente, tem todas as visitas, né, que vai com o decorador para poder definir layout, para poder pensar naquilo que os outros profissionais vão fazer, né, ensaios, né, também muitas vezes de dança, enfim. Então, é uma jornada, né? E nessa jornada a gente acaba tendo, né, uma interação muito forte com o cliente. Sim, a Alameda, né, oferece o seu serviço que compõe tudo isso. E o suporte para os demais, né? E o acompanhamento aos demais fornecedores, porque, como a gente sempre diz aqui, um depende do outro. Claro. E a gente precisa, nós, profissionais que somos contratados para um casamento, precisamos do suporte, do apoio do local do evento. Na verdade, assim, o evento ele não é feito somente pela Alameda, né? É uma soma de todos os profissionais. Claro que tem alguns profissionais que, né, pode interferir mais diretamente no padrão do evento e outros menos, né? Mas, querendo ou não, a experiência do evento, ele é uma somatória, né, do nosso trabalho, né, com a coordenação do cerimonial, com, né, a decoração. Depois já passa para a questão do fotógrafo, né? O fotógrafo, ok, ele não pode, né, se ele não fizer o trabalho dele muito bem feito, vai ficar com problema de registro. O evento em si não atrapalha. Sim, ele pode incomodar a gente, né? Pode. Pode incomodar o cerimonial, pode, né? Enfim. Pode. Mas, assim, é diferente, por exemplo, da parte técnica, que pode realmente afetar diretamente o evento, né? A parte da decoração, que pode sair muito, né, diferente daquilo que foi contratado, pode criar um layout que nos atrapalha. Então, você tem que ter realmente essa sinergia com os profissionais. Tem que andar junto. Tem que andar junto, porque assim, não adianta, né? Se cada um pensar somente no seu serviço, você vai ter um decorador que vai deixar lindo e que daqui a pouco vai travar toda, né, a tua circulação de serviço, né? Você pode ter, por exemplo, né, uma pessoa que vai da parte técnica e daqui a pouco vai colocar lá um som, né, muito além daquilo que seria permitido, e daqui a pouco o local começa a ter problema com relação a volume, né, de som. Né? Então, realmente tem que existir um trabalho assim, conjunto entre várias empresas. Né? A casa mudou bastante, né? Vocês gostaram tanto desse negócio aí que foram ampliando. Qual era a capacidade lá atrás há 20 anos e qual a capacidade de hoje para receber um casamento? Bom, a capacidade inicialmente era o que a gente fazia em família, né? Olha, até pode, mas tem que ser bem intimista. Então, bom, o primeiro casamento realmente que aconteceu lá foi o casamento da minha irmã, quando a gente nem pensava em ser uma casa de eventos, né? Isso foi em 96, se eu não me engano, né? A Alameda, realmente, a gente começou a parte de eventos lá em 2003, 2004, mas como a Alameda Casa Rosa realmente foi fundada em 2005, e quando a gente começou, cara, sendo bem sincero, assim, o primeiro evento que a gente fez, né? E aqui eu posso falar o nome, né, que é do Ricardo e da Cris, o Ricardo Mansur, né? Putz, a gente ainda tem bastante contato, eu agradeço muito a eles, né, pelo fato de ser, entre aspas, né, nossa cobaia, né? Isso em 2005. Em 2005, né? Ali a gente tinha uma capacidade, assim, realmente, assim, de, olha, umas 150 pessoas no limite, assim, sabe? No limite. No limite. Depois a gente foi ampliando, foi mudando, a gente foi pegando o jardim de inverno, transformando em salão, né, fazendo a parte da varanda ali da frente onde são os vidros, depois onde você tinha umas suítes, né, que é a parte do mezanino, ali a gente tirou, depois ampliou o mezanino, enfim. Hoje com tranquilidade. Hoje com tranquilidade a gente faz um casamento, por exemplo, para 600 pessoas, 700 pessoas, né? E formaturas, enfim, a gente faz 1.600 pessoas. Ali tem uma bem característica legal que
Vocês recebem cerimônias com características diferentes muitas vezes, né? Tem a área externa, tem a área próxima da piscina, quer fazer dentro, faz, enfim, consegue se adaptar. Ela oferece essa possibilidade, são essas espaços diferentes. Ah, sim, tem algumas situações, né, que promovem isso. Primeiro, obviamente, né, cenários diferentes mesmo, cenários diferentes. Então você tem a parte da piscina, que você pode fazer a cerimônia. A gente já fez cerimônia, inclusive, no estacionamento. Já fizemos. Né, que é muito bacana quando, né, ali o lugar é, né, bem arborizado, enfim. Né, tem o jardim de baixo também, que é na subida ali, que a gente fez poucas, mas é muito bacana. Né, e depois dentro do salão. Depois que a gente fez a ampliação após a pandemia, dessa parte mais envidraçada da parte nova, muitas cerimônias que seriam na piscina acabaram migrando para lá. Por quê? Porque ficou totalmente inserido na parte verde ali no jardim, né? Então as pessoas realmente gostaram muito também de fazer a cerimônia ali. Dentro do salão a gente tem a opção do mezanino para a cerimônia. Na parte clássica. Isso com qualidade, com uma estética linda. Sim. A opção do mezanino, a opção da fonte, a opção do salão novo, que aí é inserido, como ele é envidraçado, está dentro da mata, fica lindíssimo. E a gente tem a opção da escada, porque dá para fazer a cerimônia com vista para a piscina, que também fica lindíssimo, dentro do salão. Aí a gente tem a área da piscina, já fizemos, aí eu me coloco junto com o Fábio ali, porque fiz com ele, no estacionamento, claro que decorado, né? E tem o jardim. Que é essa parte que... E vou te falar, ainda tem lugares ali que não foram explorados. Que ainda não foram usados. Né? E eu falo assim, porque, enfim, conheço o Maeda, né, há muito tempo, inclusive lá atrás chegou a ter o escritório lá, né, Maeda? Verdade. E assim, é impressionante como o olhar, né, dos próprios fotógrafos, assim, de descobrirem lugares, né, que existem ali, que nem a gente muitas vezes enxerga, né, que tem aquele ângulo, sabe? Isso me faz lembrar de uma foto que o Maeda fez há muitos anos de uma noiva, na passagem dos carros ali do lado da cozinha. Ah, sim. Que foto maravilhosa. Que a cozinha não está mais lá, né? É da antiga cozinha. É uma cobertura por onde os carros passam. E o Maeda levou essa menina lá e fez uma foto ali, que é uma das fotos de noiva mais lindas que eu já vi. Então, assim, o olhar do fotógrafo descobre na tua casa, Alameda Casa Rosa, cantos magníficos. É infinito, na verdade. É infinito. Porque tem uma área muito grande, né? Muito grande. É uma área muito grande. Imagina, são 22 mil metros de terreno, né? De área construída só de salão hoje, né? No salão principal, não estou nem considerando a casa, a gente tem 1.050 metros fora a parte de banheiros, enfim. E depois você pega toda a parte ainda da casa, a parte do ateliê lá embaixo, né? A parte toda de serviço. Então, assim, a gente deve ter hoje ali praticamente uns 4.500 metros de área construída, né? Para poder atender, né, um evento num salão de 1.000 metros. Então, muitas vezes, né, essa retaguarda, esse backstage... Que não aparece. Muitas vezes as pessoas que não são da área, assim, não tem nem noção do que precisa, além do salão, para você poder executar um evento com qualidade e com segurança, principalmente, né? Isso é uma coisa que ficou muito assim, né? Porque, a gente, né, 20 anos, eu acho que nesses 20 anos, né, a gente teve muitos poucos casos assim, né, de algum problema, né? Mas, querendo ou não, lá no começo, a gente abusava um pouco mais, porque não tinha a estrutura que tem hoje, obviamente, né? E porque também não tinha o conhecimento que tem hoje. E o setor, e o mercado... Era mais simples. Né? Era mais simples, né? O cliente era menos exigente. Então, no final das contas, por exemplo, lá quando a gente começou, a gente tinha um salão que não tinha ar-condicionado. Né? Hoje não tem como você pensar... Não tem a menor possibilidade. Né, de ter, né? E não só no nosso caso, eu falo de restaurantes. Né? Florianópolis, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás... Poxa, mais um pouco, uns 30 anos atrás, você ia no restaurante, você tinha não era um azeite, né? Você tinha o óleo ali para fazer na salada, né? Hoje você vai, é um azeite extra virgem, né? E se não for isso, o pessoal já vai achar ruim, né? Então, esse crescimento que é positivo, né? Ele foi para todas as áreas de serviços, de gastronomia na cidade, né? Não só aqui em Florianópolis, mas no Brasil. Mas Florianópolis, eu acho que teve, né, um crescimento nesses anos assim muito grande. Muito grande. A gente é de São Paulo, a gente veio para cá em 88.
Então, quando a gente veio para cá, a gente fala que até restaurante fechava na hora do almoço, né? E é uma outra realidade, né? Inclusive, em termos de valores. Quando a gente mudou para cá, Florianópolis, putz, tudo aqui, eu acho que era metade do preço de São Paulo. Você ia no cinema, era metade. Você ia no restaurante, era muito mais barato. E hoje já não é mais assim, né? Isso tem a ver, né, justamente com o desenvolvimento e a qualidade que é empregada em todos esses serviços. Na área de eventos, hoje, Florianópolis é referência. Hoje nós temos aqui grandes profissionais que atendem ao Brasil inteiro. Nós temos aqui grandes espaços que recebem com muita qualidade. Nós somos hoje muito procurados. Não, mas Florianópolis está muito procurado, bem. Muito bem. Muito bem servido. Não, está muito bem servido de grandes profissionais, né? E nessa área de eventos, para fazer algo do mesmo padrão que é feito aqui em Florianópolis, em São Paulo, por exemplo, é muito mais caro ainda lá. Né? Para você fazer um evento do mesmo padrão, bem mais caro. É bem mais caro. Claro que São Paulo tem o mais caro e o mais barato tem o mais caro e o mais barato do Brasil está em São Paulo. Mas assim, quando a gente entra colocando o mesmo padrão, né, na área de eventos, Florianópolis ainda faz uma entrega equivalente, ou muitas vezes até melhor, né, com um preço abaixo de São Paulo, né? Que o Rio de Janeiro também. Eu tenho uma frequência de casamentos em São Paulo, já faz uns 10 anos, mais ou menos. E eu sei porque eu vivi já isso em vários eventos que eu fiz lá, que realmente aqui em Florianópolis não tem nada a dever. Nada. Não fica nada. Porque não é só no aspecto visual, não é só no aspecto... Não é só na beleza da ilha, né? Não, é um conjunto. O conjunto dos serviços aqui realmente tem uma força muito, muito, muito boa. Tanto é que as pessoas que vêm para lá, estão acostumadas com os eventos em São Paulo, Rio, Minas, sei lá, em todo lugar do Brasil, vêm para Florianópolis e vêm para um evento, por exemplo, na Alameda Casa Rosa, fica encantado. Fica surpreso, inclusive. Eu vivi uma situação há um tempo atrás em que veio de São Paulo o dono de uma grande casa de eventos lá casar a filha na Alameda Casa Rosa. No meio do evento, ele me chamou e perguntou: quanto vocês querem para ir trabalhar em São Paulo comigo? Vocês éramos o pessoal da Alameda, eu ri, né? Disse, né? Não é meu caso. Falei, Fábio, ele está querendo levar a tua equipe para São Paulo. Ele disse, de jeito nenhum, agora que eu consegui aprender, estruturar e estou tocando. Mas a gente passou por isso há um tempo atrás, te lembra, Fábio? Não, e assim, a gente fez um tempo atrás um casamento, né, que a noiva, ela é coreana, né? E veio o pessoal da Coreia pra cá, você não tem noção. Eles ficavam fazendo live na hora pra mostrar pros amigos, né, na Coreia. E o pessoal assim, tá, mas né, qual que é a celebridade que tá casando aí? De quem que é esse casamento? É uma grande celebridade aí né, do Brasil. Então, assim, a referência assim, que a gente tem, além de qualidade, obviamente tem uma diferença muito grande de cultura, né, do Brasil pra lá, né? Mas realmente, assim, hoje Florianópolis, né, consegue ter grandes profissionais em várias áreas, né, para realmente fazer entrega de extrema qualidade em eventos. Isso é fato. Teve algum que mais te marcou? Assim, ainda não é no ponto da nossa história lá, mas enfim, ou pela grandiosidade. Qual foi o maior casamento que vocês fizeram lá que tem impactado assim de certa forma, o tamanho da estrutura? Assim, não só em casamento, né? Mas a gente tem eventos que nos marcaram bastante, né? Então a gente teve um evento de 50 anos que na época a gente não tinha estrutura que a gente tem hoje, né? Que a gente, uma parte dela, né? A gente fez durante a pandemia, mas a gente já estava bem estruturado, que foi um aniversário, né? Que tinham para 800 pessoas praticamente, né? Foi fechado toda a piscina, enfim, colocado uma grande tenda, né? Veio tocar o Zé Ramalho, foi um grande show assim para 50 anos. Esse foi um evento que marcou bastante. A gente tem um casamento, né? Que eu falo que é o casamento mais longo que a gente teve. Começou às 4 da tarde, foi até às 9 da manhã do dia seguinte. Né? Era a eleição, eu até falei pra noiva, eu falei assim, vai de noiva votar, né? Teria sido muito legal, enfim, né? Mas imagina, ela, né, tava super empolgada, mas tava muito cansada também, né? Semana retrasada, né? A gente fez fizemos um grande também, na Alameda, né? E não só grande em termos de número de pessoas, mas assim, em termos de padrão, né? Funcionamento. Acho que pós-pandemia, de casamento, esse foi o maior que a gente fez e que, de uma certa forma, a gente também entendeu melhor, né,
aquilo que a gente estruturou também, assim, Sim, em termos claro. de mudança de cozinha, Claro. enfim. Então foi um evento que ele foi grande, mas que a gente fez com muita tranquilidade, Foi muito tranquilo. né? Mas ele foi marcante justamente por isso, Claro. que eu falei, poxa, se a gente fosse fazer esse evento alguns anos atrás, teria entregue bem, Sim, mas mais apertado. mais apertado e, obviamente, né, com situações que, entre aspas, você colocaria assim, né, não mais arriscadas, né, mas que você iria trabalhar com a máquina mais apertada, Mas né? eu me lembro também de um casamento que nós realizamos na Alameda há muitos anos, que era de um grande empresário de fora do país, e ele trouxe como convidados grandes empresários europeus e americanos, na sua grande maioria. E o casamento foi lindíssimo, veio gente do mundo inteiro, foi uma estrutura super grande, Lembro bem montada, desse apropriada. Lembro Fotografou esse casamento bem desse lindo. A equipe do Fábio deu uma estrutura incrível para o casamento Teve show acontecer. nacional também, não teve? Teve Seu Jorge. Foi em 2013. Foi. Veio Seu Jorge, um show magnífico, tudo maravilhoso. Quando terminou o casamento, que era de manhã já no domingo, o noivo veio, me abraçou, me beijou e disse assim, eu sabia que ia ser bom, mas não sabia que ia ser tão bom. Que legal. Esse é o reconhecimento, né? Um reconhecimento. Maior do que esse, praticamente impossível. São eventos que a Alameda já fez, já acompanhou, já conseguiu atender com a estrutura que tem com muita qualidade. E são incontáveis, né, Fábio? Se a gente começar a lembrar Nossa. aqui a quantidade de eventos com muita qualidade que foram feitos ali, a gente não pode beijar que dê conta disso tudo. Tem ideia de quantos casamentos? Puxa vida, vamos lá, né? Se fizer uma conta de padeiro, né? 20 anos, né? Se a gente, né? Não vou considerar o número de eventos, vou pensar em casamento, né? De repente, eu diria que hoje, assim, a gente deve ter feito aí uns 800 casamentos, acredito. Não, tu fez muito mais. Não, mas acho que mais ou menos isso, Patrícia, porque tem os outros eventos que não são casamentos, que a gente muitas vezes confunde, tipo 15 anos, exato, formatura, tal. Corporativo. Corporativo. Se eu for pensar só em casamento, assim, eu imagino que deve ter sido uns 800 casamentos, mais ou menos em 20 mas anos. eu insisto, eu tenho uma conta contigo, eu insisto que foi mais. Tu é que não tá sabendo, mas depois a gente faz essa Mas conta se direitinho. tu somar tudo, deve ter dado uns 4 mil. Se for somar tudo, aí sim, né? Por aí. 4 mil não, mas Uns eu acho que eu 3. diria uns 3 mil eventos. Assim. Mas já que ele falou em padeiro... Não é conta de pescador, é conta Não, de conta padeiro. de padeiro. Né? Já que ele falou em padeiro, eu vou oferecer para vocês que acabou de chegar para nós um cafezinho do meu Grão Deus, Café que hora boa. e uma fruta com chocolate da nossa Ui. querida Cláudia Pierre, que é um produto que ela faz para o Natal, mas que cai muito bem nos casamentos também, nas mesas de doces, na cafeteria, junto com o Grão Café. Então, vou aproveitar que a gente já falou em padeiro, vamos tomar um cafezinho do Grão Essa Café, deixa comer foi uma incrível. frutinha com chocolate, Ótimo. porque a gente fica muito feliz Eu quando a fico gente muito recebe feliz, esses presentinhos dos nossos queridos apoiadores. E volta e meia tá lá na Alameda também. Né? O guia ali é... O guia é Tá frequente, bonito, né? Tá lindo. Olha aqui só. no meio. Ó, vou passar para vocês nos A Cláudia, guardanapinhos. Pierre, toda a equipe, ela lá, o Luiz e a Flávia, enfim, toda a equipe, eles têm um trabalho também fantástico, né? por favor, um Super cafezinho. consolidado nesse segmento, né? No meio dos casamentos, são parceiros nossos também, têm participado aí dos nossos, Obrigado, Fábio. nossos episódios. São mais de 30 anos, né? E um trabalho realmente... Cláudia PR realiza um trabalho muito bonito e muito diversificado, porque ela faz as frutas em chocolate e ela faz bolos de vinhos e doces e bem Tem um casados. leque- Enorme. Impressionante. de Cada produtos episódio pra aqui vem casamento. um... Vem né? uma surpresa É. super agradável. Ela está diferente. acostumando mal a gente, Tá né? muito. Eu diria que. E os casais que nos assistem também. Pois é. Obrigado a Cláudia, a toda a turma aí pela parceria também com a gente. E parabéns pelo trabalho, um trabalho super especial, realmente. E o Gui, da mesma forma. Maravilhoso, Grão Café sempre com a gente. Um brinde à Alameda Casa Rosa. Obrigado. E ao Grão brinde Café, aqui ao Cláudia setor de Pierre. eventos. Não, porque eu estou falando aqui de mim, mas aqui o Maeda, né? Quanto tempo, Maeda? Tem quanto tempo de quê? É? De Ele não quer esse responder evento, né? isso. Eu falo que eu tô com 20 de Alameda. Você tá... Não, de casamento. Ele já estava, né, Fábio? Exatamente. De casamento mesmo, com assim, de uma forma bem efetiva mesmo, desde 2000. Então são 24 anos. Mas de fotografia, 38. Então significa que 14 anos antes de eu começar realmente a fazer os trabalhos de casamentos,
eu já fotografava muito, já fiz vários tipos de fotografia, tu bem sabe. Já fotografei surf, já fotografei moda, já fotografei publicidade, arquitetura e interiores. Então, é uma gama muito grande. E o mais interessante é que a minha fotografia de casamento se alimenta demais de tudo isso. Do esporte, da arquitetura, da publicidade, porque de cada um eu tenho um pouco do que eu preciso para fotografar um casamento. Por exemplo, a arquitetura. Pô, a composição na fotografia tem muito da arquitetura, né? O momento decisivo tem muito do esporte, de fotografia de esporte, né? E a publicidade, uma imagem com uma qualidade ruim não passa, não aprova com o diretor de arte. Então, são várias áreas que acabam somando. Significa que foi muito bem preparado para chegar aonde a gente queria, né? Ao mundo dos casamentos. Exatamente. Na verdade, assim, né? Você sempre, né? Mesmo que está num setor diferente, né? Você acaba trazendo, né, o aprendizado para outro setor. Isso aí Isso todas as áreas. agrega né? muito. Ô, Fábio, uma dúvida, e a gente sempre fala sobre isso aqui também, né? Sempre não, mas enfim, já falamos em outras oportunidades. Qual é a antecedência razoável para que os noivos, porque às vezes os noivos chegam, né, e acho que todos nós passamos um pouquinho por isso. Eu sei que está longe ainda falta um ano. Não, pera lá, ainda falta um ano. Então tem uma agenda aí, a gente sabe que a Alameda, por exemplo, é concorrida também. Qual é o período que você acha que é razoável? Então, entre 1 ano e 2 anos, assim, 2 anos, 1 ano, menos, mais? Tem a sazonalidade também. Na verdade, assim, isso depende muito, né, do quanto que esse casal ele tem, né, pré-definido quem ele quer que trabalhe. Né? Então, por exemplo, se a pessoa falar assim, não, eu quero casar em tal data, ele tem que vir com bastante antecedência. Sim. Por quê? Porque não tem, né, a flexibilidade de mudança. Ah, não. Mas então eu tenho flexibilidade de agenda, mas eu quero a Alameda, eu quero o Maeda, eu quero a Patrícia, eu quero a Mila, né, eu quero, enfim. Aí ele começa já a engessar também de novo. Sim. Que aí muitas vezes, né, fazer com que todas essas agendas estejam disponíveis, né? Então, quanto mais o cliente ele tem definido, né, os profissionais e principalmente data, né, mais antecedência ele precisa. Agora, se você pega, por exemplo, um casal que não tem nada disso ainda muito definido, né? Ah, puxa, eu quero casar, eu tenho data flexível, né? Ainda não sei qual que vai ser o meu fotógrafo. Não tenho preferências, né? A questão da decoração, até mesmo o local, enfim. Então, né, esse casal, eles têm um período, né, de antecedência que eles podem ficar mais próximos mesmo, né? Então, acontece muitas vezes conosco, né? A pessoa fecha conosco, né, com uma certa proximidade e a pessoa fala assim, ok, eu queria tal fotógrafo, mas não tem, porque não tem mais a data, então ele vai para outro. Mas acontece muitas vezes a pessoa fechar conosco, né, ou tá praticamente fechado, mas eu quero muito tal decoradora, né, o tal fotógrafo, o tal cerimonial, e aí a pessoa tem que mudar a data para tentar coincidir todos esses profissionais. Na pandemia, isso foi uma administração caótica. Foi muito complicada, né? A Patrícia sabe muito bem, o Maeda, enfim, né? Mas isso foi algo assim que, no final das contas, foi muito complicado. Alguns tiveram que, muitas vezes, realmente ir para uma data que não era a data de preferência, para poder juntar todos os contratos que eles tinham fechados. Né? Teve alguns que tiveram que fazer mudança de um profissional ou outro, né? Tipo, puxa, consegui fazer na Alameda com essa data, consegui o Maeda, mas o cerimonial eu vou ter que mudar porque ele não tem mais a data que houve uma transferência ou já tinha naquela data um outro evento fechado. Então, assim, ali foi um aprendizado muito grande para todo mundo. A pandemia no nosso setor foi... Né, o nosso contrato, obviamente, mudou, né, com cláusula de pandemia, enfim. Acho que todo mundo da área de eventos, né, em vários outros setores, mas principalmente na área de eventos, assim, aprendeu muito e teve que utilizar esse aprendizado, né, para uma série de procedimentos internos, né? Então, hoje, por exemplo, algo que a gente mudou é que a gente trabalha hoje com 2 índices de reajuste, né? Porque na pandemia a gente tinha um índice de reajuste que, no final das contas, né, o governo segurou um e estourou o outro, né? Então, puxa, hoje a gente faz uma média entre índices, né? Justamente pensando numa situação como essa. Claro. Então, acho que são aprendizados que a gente não pode perder. Não. Né? O setor se adequou, né? E teve aprendizado. Sim. Só que eu acho que o setor público deveria já estar preparando, né? E não discutir, né?
que tomara que seja daqui a 100 anos, né? Mas se acontecer de Pra novo, próxima. né, não dá Não para ficar tenho. discutindo uma série de coisas novamente em cima, né, com a Exato. casa pegando fogo, né? Tem que não. discutir antes, né? Fábio, acredite se puder, uma história aí para que você conte pra gente que tenha te marcado Puxa de alguma vida, forma aí entre- nesses anos todos. Entre tantas, né? Algumas a Patrícia, né, tava Presente. comigo, Maeda, outra, né, você também. Tô saboreando aqui o cafezinho do Mas dia. assim, vai. Uma que eu acho que foi bem diferente e engraçada, né? Bom, fizemos a festa, enfim, rolou tudo bem e tal. Né? Lá atrás eu ficava sempre até o final, né? E aí começou a desmontar o salão, enfim. E tira e desmonta a mesa, e tira a toalha da mesa e tal. Aí quando foi tirar uma toalha da mesa, assim, a gente olhou, né? De vez em quando acha, né? Bolsa, Sim. anel, alguma coisa que se perdeu, enfim. Isso Mas- já no pós-casamento. Pós-casamento, Sim, né? os convidados tinham ido embora. Tinha ido embora. Então tava limpando o salão, né? E quando tirou ali a toalha, né, de uma das mesas, assim, cara, tinha uma calcinha com aqueles com enchimento de bunda. Não, sério? da mesa. É sério? Aí Alguém voltou pra casa com alguém metade da perdeu- bunda. perdeu os a bunda. garçons, todo mundo assim, né, começaram assim a rir, porque é engraçado, imagina, né? Aí eu falei, alguém foi enganado nessa noite, né? Boa. Alguém foi enganado essa noite. Ai, Mas essa foi uma das histórias, assim, que foi bem marcante, assim, foi bem inusitado, né? eu Porque só a gente imagino. achou de tudo, mas mas isso aí. uma bunda assim de enchimento, assim. Mas É o único que foi enganado. já achou também gente esquecida no banheiro, né? Não, a gente já Dormindo. achou uma vez até uma criança que ficou. Criança? Mesmo? A gente, naquela época ainda morava lá, né? No começo a gente morava ali. E aí onde eu falei que tinha os quartos de hóspedes, Sim, né? sim. Cara, chegou de manhã assim, cara, eu fui ali pra dar uma olhada, eu abri um dos quartos, aí tinha uma criança. Aí eu Dormindo? falei assim, tava ali, dormindo, sim. Aí eu peguei, fui lá, acordei assim. Não Não era ado- um bebê, né? não adotasse. Era tipo, sei lá, devia ter uns 7 anos, assim, né? Aí acordou todo assustado, enfim e tal. Aí eu chamei pra tomar café comigo. Aí depois, na sequência, já me ligaram, né? Fábio, tal, não sei o que. Eu falei, Não esqueceram uma criança por aí? tá filho aqui, tá por aí, não? tá Esqueci aqui. meu filho! Mas assim, vamos lá, né? Lembrou O que no outro aconteceu dia. aqui na festa, né? A criança ficou cansada, encontrou o quarto, que era ali do lado do salão, né? tá Foi certo. dormir. E a mãe foi embora, né? Achando que o pai ia ficar com a... Não a mãe da criança, né? Ah, tá. A avó da criança Aham. foi embora, Tá. a mãe ficou. E como não viu mais a criança, ela falou, não, foi embora com a avó. Ou seja, ninguém tinha levado a criança. Ninguém tinha levado a criança, e todo mas- mundo Deixa achava que eu deixo. alguém tinha levado. Deixa que eu deixo. Deixa que eu deixo. No fim das contas deu tudo certo. Deu tudo certo, enfim, né? Mas também foi né? Imagina a pessoa ligar, né? Tava assim, imagina, ligou pra avó, né? Ah, tá, como que tá aí o meu filho, né? Ué, não tava sei o quê. contigo? Não tá com você e tal. Não, Como assim? Cadê? Cadê? Aí ligaram, eu falei, não, tá aqui comigo, tô no Que café. louco. Bom, esses dois causos são causos que tu pode contar aqui, né? Mas tem outros milhares não, que... tem outros que se a gente falar vai pip, né? vão ter que cortar. Não, melhor não contar. Melhor não, Chega, melhor não. deu. Fica pra depois do episódio. Ai. Fábio, obrigado, que bom te receber aqui, né? Um baita profissional aí, sucesso cada vez mais, obrigado. né? E certamente nos encontraremos bastante aí, Com assim, a gente certeza. espera pelos É um casamentos na prazer Alameda. te receber aqui um dos idealizadores do mundo de eventos hoje em Florianópolis, de certeza. Santa Catarina. Começou por acaso, começou devagarinho, mas ele conseguiu... Alcançou um espaço... E mais do que isso, ele conseguiu mudar o mundo dos eventos Sim, para sim, todos nós sim. aqui. É um agradecimento que te faço. Imagina, obrigado, mas não fiz sozinho, não. Mas Tem- é um é uma liderança, agradecimento é uma que te Tem faço. bastante do trabalho de vocês também, Obrigado. nessa mudança. E agradeço, claro, que tu esteja aqui com a gente. É um prazer. Obrigado, Fábio. Vambora? Vamos, mas antes, temos o quê? Que agradecer. Agradecer. Vamos lá. Vamos agradecer novamente a Técnica Iluminação e Sonorização, que sempre está aqui com a gente, apoiando o Pode Beijar. E nos eventos que a gente faz também, a grande maioria dos eventos, eles estão lá também, oferecendo sempre um serviço de altíssima qualidade. Gaúcho e Helena, obrigado sempre pelo apoio de vocês. Fábio, obrigado mais uma vez.
Chegamos ao fim de mais um episódio. Compartilha aí, dá aquela curtida também, porque é importante para todos nós, né? Vá passando para frente aí. Esperamos de coração que todos tenham gostado de mais um episódio. Continuem também nos acompanhando pelas nossas redes, que logo nós vamos anunciar o próximo episódio, o próximo tema, o próximo convidado. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Agradecendo, claro, nossos parceiros, né? Todos eles. E a nossa social media, né? A Amanda Coelho, que está sempre com a gente. Dando suporte. Super parceira aí, tanto nas redes sociais, como também nos nossos episódios, pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Valeu, gente. Até a próxima.